Então, sejam muito bem-vindos, prezados alunos. Vamos começar aí a nossa aula de número 6 do preparatório da ESA, né? Que nós vamos abordar função modular e função exponencial. Então, gente, essa aula aqui é uma aula bem intensa, tá? É uma aula que a gente vai trabalhar com vários conceitos. Alguns conceitos podem ser novos aí para alguns alunos. Então, aí vamos manter o foco, a atenção e principalmente, né, lembrando que uma das poucas vantagens que a gente tem aí de ter aula gravada é que vocês podem ir e voltar, podem assistir mais de uma vez, certo? Então a gente vai começar pela função modular, mas antes de falar da função modular, a gente tem que ter muito bem massificado o que é módulo. Então, o módulo tem a seguinte definição: o módulo de um número é ele se ele é positivo ou igual a zero, e é ele menos x. O que seria o menos x? Seria o oposto de x. Então vamos escrever aqui no cantinho. Então o que seria menos x? Seria o oposto de x. Então, por exemplo, o 8 é um número maior que zero. Então, o módulo de 8 é o próprio 8. Agora, módulo de menos 3, esse menos 3 ficou um pouco ruim. Deixa eu apagar aqui. O módulo de menos 3, o que vai acontecer? Menos 3 é menor que zero, então o oposto de menos 3 é o 3. Então, olha só que interessante, né? Se ele é positivo, ele permanece positivo. E se ele é negativo, ele passa a ser positivo. Então, a ferramenta do módulo é uma maneira que a gente tem de desconsiderar o sinal da carga do número. Tá? Outra coisa que a gente pode ver é a questão da magnitude. Então, por exemplo, lá, o cara diz, eu tenho 10 mil na conta. Tá, mas 10 mil na conta é uma coisa. Menos 10 mil na conta é uma outra coisa completamente diferente. Porém, o número possui a mesma magnitude. Ou tu está muito bem, ou tu está muito endividado. Uma outra maneira, agora um pouco mais técnica e matemática, é a distância da origem. Então, por exemplo, se a gente for lá na reta numérica e for olhar, por exemplo, o menos 12, o que vai acontecer? O menos 12 ele está a 12 unidades do zero. O 5 positivo está a 5 unidades do zero. Então, como a distância é sempre uma coisa positiva, também a gente pode usar a distância como módulo também. A distância até a origem do sistema na reta numérica. Então, aí alguns exemplos, né? Então, aqui, módulo, módulo de 7 é 7. Módulo de menos 1 meio é 1 meio positivo. Módulo de raiz quadrada de 8 é raiz quadrada de 8. Então, vocês podem perceber que na esfera dos números natural, na esfera dos números racionais e na esfera dos números reais, o conceito de módulo ele pode ser plenamente empregado. Então, ele funciona para tudo o que vocês quiserem. Sori, como é que funciona o módulo lá nos números complexos? Calma lá, quando a gente chegar em números complexos, eu vou voltar nessa matéria e aí a gente vai ver que dentro dos números complexos, o módulo tem um conceito um pouco diferente, mas ainda fica mais ou menos dentro da mesma ideia. Agora que a gente já sabe o que é módulo, a gente pode falar da tal equação modular. Então, quando a gente diz que uma equação é modular, quando ela tem dentro de alguma parte da equação, né? Lembrando que para ser uma equação tem que ter um sinal de igual e precisa ter dois lados, né? Tem que ter o lado esquerdo e o lado direito, né? Que a gente diz o primeiro membro, o primeiro termo e o segundo termo, o primeiro membro e o segundo membro, com uma relação de igualdade. Qual é a diferença de fazer isso aqui? É assim, ó. Então, se eu pegar esse menos 1 e trazer para cá, o que vai acontecer? Eu vou ter menos módulo de x igual a 9 menos 1, ou seja,
módulo de x igual a 8. Agora a grande pergunta é, quais são os resultados que o módulo dá 8? Ah, existem dois. Por quê? Se eu fizer módulo de 8, dá 8. Agora, se eu fizer módulo de menos 8, também dá 8. Então, o que vai acontecer? Nesse caso aqui, a gente vai ter duas soluções. A gente vai ter tanto o 8 positivo quanto o 8 negativo. Então, qual é a pergunta que vocês devem fazer quando chegam aí em uma questão modular? É quais são os valores? E sempre vão ser dois valores. Sempre vão ser dois valores. Por quê? Como a definição de módulo ele tem uma função bipartida ali, então ele tem partida em dois pedaços, né? Para se o número é positivo acontece uma coisa, se o número é negativo acontece outra. Então vai existir dois valores distintos que o módulo vai dar exatamente determinado número. Ah, há uma coisa a gente tem que lembrar, ó. Então uma pequena observação aqui. Módulo de x igual a menos 3. E isso é um problema, por quê? O módulo é sempre uma coisa positiva. Então não tem como isso dar certo. Qual é a resposta para isso aqui? A gente diz que x não existe. Aí não é aquela continha de fadas que a gente tinha lá na equação de segundo grau, que a gente dizia que x não existe, mas na verdade x não é real. Aqui, realmente, o x não existe. Não tem solução. Sem solução. Agora a gente vai para um exemplo um pouquinho diferente. Por quê? Agora, dentro aqui do módulo, a gente tem um pouco mais do que uma incógnita. A gente tem uma expressão de primeiro grau. Então, o que eu vou fazer? Como isso aqui tem que ser igual a 9, então eu tenho duas saídas. Ou o que está aqui dentro dá 9, ou o que está aqui dentro dá menos 9. Vou fazer até assim, vou até botar numa outra cor aqui, em azul. Aí. O que tem aqui dentro tem que dar menos 9. Então, o que vai acontecer? Daqui a gente tem que 2x mais 7 tem que ser igual a menos 9. E do lado direito, a gente chega aqui 2x mais 7 tem que ser igual a 9. Então, agora a gente resolve essas duas equações. Então, vamos já fazer a vermelha aqui. 9 menos 7, 2x igual a 2, x igual a 2 dividido por 2, x igual a 1. Do lado azul, nós temos o seguinte. 2x é igual a menos 9 menos 7, 2x igual a menos 16, x igual a menos 16 dividido por 2, ou seja, o x é menos 8. Então, se eu colocar o x como menos 8, funciona, porque o miolinho desse cara aqui vai dar menos 9, módulo de menos 9 é 9. E se eu colocar o x como 1 aqui, isso aqui vai dar 9, módulo de 9 também é 9. Então, a gente tem como solução dois valores, menos 8 e 1. Certo? Então, basta, quando vocês tiverem uma equação modular, basta que vocês dividam ela em dois pedaços. Agora, nesse novo exemplo, a gente vai ter o seguinte, agora a gente tem dois módulos. E aí o cara pensa, eu vou pegar esse primeiro aqui, fazer positivo e negativo, fazer ele e o oposto, e eu vou combinar com ele e o oposto e vai me gerar 4 equações. Só que não precisa fazer tudo isso, tá? Porque tu vai fazer 4 equações e tu vai ver que duas são repetidas. Por causa da simetria entre a equação. Porque eu botar esse cara oposto desse é a mesma coisa que eu fizer o oposto desse. Então, não precisa te matar muito. Tu pode dividir isso aqui em duas equações. Equação vermelha. Quando 2x menos 8 é igual a x mais 7. E agora, a equação azul aqui do lado direito, ela vai ser o quê? Vai ser 2x menos 8 igual ao oposto
disso daqui. Então, vamos fazer a vermelha aqui primeiro. 2x menos 8 igual a x mais 6. Opa, isso aqui já escrevi já. Então, o que a gente vai fazer ali? A gente vai pegar, a gente vai passar o x para cá e o 8 para lá. Então, 2x menos x igual a 7 mais 8. 3x igual a 15. X igual a 15 dividido por 3. X igual a 5. Ó, então já temos aqui uma solução. 5. Agora vamos olhar do lado azul. O que vai acontecer? Esse menos ele vai infligir aqui e vai fingir aqui. Então, 2x menos 8 igual a menos x menos 7. E agora joga o x para cá e o menos 8 para lá. Então, vai ficar 2x mais x igual a menos 7 mais 8. 3x igual a 1, x igual a 1/3. Então, a gente tem aí que a outra solução aqui é 1/3. Essa é a equação modular mais difícil que pode aparecer para vocês. Ah, Sor, mas e se aparecer aí, por exemplo, uma equação modular que, por exemplo, seja assim, 2x mais 1 igual a módulo de x mais 7. Aí ficou difícil, porque agora a gente tem módulo dos dois lados. Então, o que eu vou ter que fazer nesse caso? Nesse caso, eu teria que fazer todo um tratado que eu teria que trabalhar com as funções aqui. Tá? Aí eu teria que ver o gráfico dessa função, e ver onde esses gráficos se interceptam. Né? Porque a gente poderia dizer, por exemplo, que isso aqui é uma f de x, isso aqui é uma g de x. Mas isso nunca apareceu no concurso da ESA, isso nunca apareceu no concurso SPSEX. Então, isso aí é uma coisa bem técnica, assim, eu acho que para nível de contratar professor de matemática em concurso. Então, acho que para vocês aí foge um pouco aí do que vocês têm para fazer, então fiquem bem tranquilos. Esse tipo de situação aí vocês não devem enfrentar. Muito bem, vamos seguir. Então, qual a diferença entre a equação modular e a inequação modular? Não tem nenhuma diferença, tá, gente? A gente vai seguir o mesmo raciocínio, só tem que tomar cuidado de como a gente vai interpretar as soluções, porque, na verdade, agora a solução vai ser a interseção dos dois resultados que a gente vai achar. Então, olha só que interessante isso aqui, ó. Esse exemplo aqui, ó. Esse exemplo aqui é o módulo de x mais 3 tem que ser maior que 7. Então, se eu fosse fazer a reta numérica, o que é maior do que 7? Então, tem o 0 aqui, aí tem o 7 aqui. Então, só que você tem que lembrar que ele, então, para ser maior que 7, ele teria que estar a partir daqui. Só que, se a gente olhar para o simétrico do 7, que é o menos 7, isso aqui para cá também estaria. Então, qual é a regra? Vai ter que ser maior que 7 ou menor que menos 7. Então, a gente vai dividir isso aqui em duas equações. Módulo de x mais 3 maior que 7 e módulo de x mais 3 menor que menos 7. E agora a gente resolve. Então, o que vai acontecer aqui? Aí a gente já faz assim as barrinhas, né? Então, isso. Então, o que vai acontecer? O x vai ser maior que 7 menos 3, ou seja, o x vai ter que ser maior que 4. E do lado verde, x tem que ser menor que menos 7 menos 3, ou seja, x tem que ser menor do que 10. Então, o que vai acontecer? Esse cara aqui, o resultado em amarelo, é do 4 para frente. E o resultado em verde é do
menos 10 para trás. Então, como é que a gente coloca o conjunto de solução? X pertencente aos reais, tal que x menos 10 menor que x ou x maior que 4. Então aí a gente junta os dois resultados ou faz a interseção deles, tá? São duas maneiras de ver aí o resultado de inequação modular. Agora, por último, né, e não menos importante, a questão da função modular. Então, o que é função modular? Basicamente, é quando f de x é igual a módulo de x. Então, eu vou fazer aqui, ó, como é que seria em vermelho, a f de x igual a x. Então, seria uma reta que cortaria ao meio o plano cartesiano, passando na origem. Aí, se eu for fazer o módulo de x, o que vai acontecer? O pedaço à direita do plano cartesiano vai ficar igual. Por quê? O número positivo fica positivo. Mas essa parte negativa, ela vai ter que vir e vai ter que vir para cá, ó. Ele vai ter que refletir para cima aqui. Então, agora em azul, eu vou colocar aqui, né? Porque, por exemplo, aqui, ó, se aqui fosse, por exemplo, o menos 5, o que aconteceria? Na vermelha, daria lá no menos 5, mas na linha azul tem que dar lá no 5. Então, e claro, aqui continuaria igual. Então, essa função azul aqui é a função módulo de x. Então, o que ela vai fazer? Do lado direito do plano cartesiano, ela fica igual. Do lado esquerdo, ela rebate em função aí do que está abaixo. Então não é só lado direito e lado esquerdo não, tá, gente? Qualquer coisa que tiver abaixo aqui, a gente vai rebater para cima. Então olha só que interessante. Se eu pegar uma função lá, por exemplo, vamos pegar uma função de segundo grau, que é aquela parábola, e eu fosse fazer o módulo dessa parábola, então vamos chamar isso aqui de g de x. Se eu fosse fazer uma função agora que eu vou chamar de h, que é módulo de g de x, o que ia acontecer? Esse pedaço aqui, ó, ia ficar para cima e o resto ia ficar igual. Então, basicamente, a gente pega tudo que está abaixo do eixo x. Então, o eixo x está aqui, então tudo que está abaixo ele vai ter que ser refletido para cima, em igual magnitude. Então, para vencer na ESA em relação a módulo, função modular, do jeito que a gente fala de gráfico, domínio, imagem, não tem aparecido na ESA. O que tem aparecido é resolução de equação e inequação modular. Então, vamos ver uma questão do ano passado. A gente tem aqui a solução dessa inequação aqui é dada por. Então, olha só, o que vai acontecer? Isso aqui a gente vai dividir em dois casos. Então, maior ou igual que 2x ou menor que menos 2x. Então, vamos lá. Então, a gente vai ter 3x menos 10 maior ou igual que 2x. E a gente vai ter 3x menos 10 menor que menos 2x. Então, a gente vai ficar com o seguinte. Vamos passar o 10 para lá e o 2x para cá. 3x menos 2x maior ou igual que 10, x maior ou igual que 10. Desse lado aqui, 3x mais 2x menor que 10, 5x menor que 10, x menor que 10 dividido por 5, x menor que 2. Só que aí tem essa questão da igualdade aqui, né? Que aí ficou um pouco estranho, mas está valendo, pode ser também, não tem problema nenhum. Tá? Então a resposta correta seria a letra E. Né? X menor ou igual que 2 ou x maior que 10.
Agora, então, vamos começar a segunda parte da aula, que se trata da função exponencial. Então, por que ela é exponencial? Porque ela vai trabalhar com as questões no expoente. Então, antes de começar a função exponencial propriamente dita, como a gente fez lá no módulo, a gente ainda tem que tratar o conceito de potência, né, que a gente viu na aula passada, por isso que teve uma aula só sobre potenciação. E agora a gente pode, a partir do que a gente viu na aula passada, trabalhar o que é uma equação exponencial. Então a gente diz que uma equação exponencial quando a variável está lá no expoente, que nem aqui esse primeiro caso. Então a gente tem três tipos. De equação. Então agora a gente vai ver como resolver o tipo 1. O tipo 1, ele é a base de tudo. Por quê? A gente usa, na verdade, a gente quer sempre chegar no tipo 1. Porque o tipo 1 é quando a gente simplesmente aplica a propriedade das potenciações para poder esquecer que é uma equação exponencial e virar uma equação simples que a gente já sabe resolver. Por exemplo, agora aqui nesse aqui. Então, se a gente olhar o 128 e desmanchar ele, dá por 2 que dá 64, por 2 dá 32, por 2 dá 16, por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Então a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então esse carinha aqui é a mesma coisa que 2 na sétima potência. Então eu posso dizer que 2 na x é igual a 2 na 7. Aí o que vai acontecer aqui? Se vocês observarem nessa linha aqui, a gente tem o seguinte: 2 elevado num certo expoente igual a 2 elevado num outro expoente. Como as bases dos dois lados estão iguais, a gente pode agora trabalhar só com a parte de cima. Então não é que eu estou cortando a base, não existe cortar a base. O que eu estou fazendo é, como as bases são iguais, basta eu igualar os expoentes. Então, x igual a 7. Certo? Essa é a equação mais barbadinha que tem e é a equação aí que a gente deve chegar. Então, sempre que vocês forem resolver uma equação exponencial, vocês devem chegar nesse tipo aqui. Então, agora a gente vai seguir no tipo 2 e a gente vai usar as propriedades. Então, vamos botar aqui no cantinho quais as propriedades que a gente sabe. O que acontece na base e o que vai acontecer lá no expoente. Então, multiplicação de base, a gente soma no expoente. Divisão de base, a gente subtrai. Quando a gente faz uma potência da potência, a gente multiplica. E quando a gente faz uma raiz de índice n, a gente divide por n. Então aí está aí a tabelinha do que a gente deve utilizar das propriedades que vão ser importantes aqui. Então vamos começar pelo seguinte. A gente sempre começa de dentro para fora. Então vamos começar com esse 8 aqui. O 8, se eu desmanchar ele é 2 na 3. Então, 2 na 3, e aí a gente bota assim, ó, x menos 1. Agora, o 32, o que ele é? 32, então 2, 16, 2, 8, 2, 4, 2, 2, 2, 1. Então ele é a mesma coisa que 1, 2, 3, 4, 5. Então ele é a mesma coisa que 2 na quinta potência. Agora, o 16 é 1, 2, 3, 4. Então esse 16 aqui é a mesma coisa que 2 na 4. Então o que eu fiz? Primeiro eu peguei todos os números, todas as bases e trouxe para a base comum. Ou seja, traz sempre para a base mais baixa, que no caso ali é 2. Agora a gente começa a aplicar as propriedades. Então, por exemplo, aqui ó, eu tenho potência da potência, então eu vou multiplicar os expoentes.
Então, vamos lá. Raiz 2 na 4 vezes 2. Aí, o que vai acontecer? Esse vezes esse e esse vezes esse. Então, 3x menos 3, igual a 2 na 5. Agora, como eu tenho aqui uma multiplicação, então eu vou somar esse expoente com esse expoente aqui. Raiz quadrada, então, de 2 na 4 mais 3x menos 3, igual a 2 na 5. Aí a gente já pode aqui, né, pegar esse menos 3 e somar com 4, então vai ficar mais 1. Então a gente tem raiz quadrada de 2 na 3x mais 1, igual a 2 na 5. Agora, a potenciação divide por n. Então, a gente lembra que aqui é como se tivesse ao quadrado. Então, 3x mais 1 dividido por 2 igual a 2 na quinta. Agora, nesse caso aqui, a gente já tem as bases iguais. Então, agora a gente vai pegar isso e vai igualar isso. Que a gente vai fazer aqui no cantinho amarelo. Então, 3x mais 1 dividido por 2 igual a 5. Passo o 2 para o outro lado. 3x mais 1 igual a 5 vezes 2. 3x mais 1 igual a 10. 3x igual a 9. X igual a 3. Então, a resposta aí para essa aí é x igual a 3. Seguindo agora, a gente vai ver como trabalhar com a questão do tipo 3. Como é que eu reconheço que uma equação exponencial do tipo 3? Quando eu tenho uma adição, porque a gente viu, né, trabalhar as propriedades com multiplicação de base, com divisão de base, potência da potência e radiciação de base. Mas adição e subtração não tem como manipular. Então a gente precisa transformar isso em um outro tipo de equação. Então a gente vai fazer uma substituição usando 3 na x igual a y. Se eu sei que 3 na x igual a y, vocês podem olhar na apostila aí, tem 9 na x igual a y ao quadrado. Certo? Porque 3 ao quadrado é 9. Ali na apostila eu expliquei direitinho como é que faz essa passagem aqui. Então, o 9 na x eu vou substituir por y ao quadrado, mais 27 igual a 12 vezes y. Agora, a gente tem uma equação de segundo grau. O que a gente faz agora? A gente pega e isola ela. Isola ela, deixa ela igual a zero. E resolve. Então, a gente vai lá, vamos calcular o delta. O delta, então, vai dar menos 12 ao quadrado, 4 vezes 1 vezes 27. Então, a gente fica com 144 menos 108. O meu delta aqui deu 36. Então, y igual a 12, mais ou menos raiz de 36, que é 6, dividido por 2. Então, a gente vai descobrir que é 12 mais 6 dividido por 2, que dá 9, ou 12 menos 6, que dá 6, dividido por 2, que dá 3. Só que eu achei o valor de y aqui. Mas eu estou interessado em saber o x. Então, agora aqui em azul, a gente vai fazer a destroca aqui. Então, como 3 na x é y, então 3 na x é igual a 9 e 3 na x é igual a 3. Então, aqui 3 na x é igual a 3 ao quadrado, x igual a 2, 3 na x igual a 3 na 1, x igual a 1. Então, a solução dessa aqui é 1 e 2. Finalizando agora a parte teórica, então a gente vai ver agora o que é uma função exponencial. Então, a função exponencial é aquela que a variável está no expoente. E isso aqui é importante, tá? A base ela tem que ser maior que zero, ou seja, maior que zero, e ela precisa ser diferente de 1. Tá? Por que isso cai na prova? Por causa disso aqui, ó.
ela é muito utilizada em vários campos científicos, em várias matérias diferentes. Então, é uma questão ótima para trabalhar com ensino contextualizado. Muitas questões do Enem, por exemplo, aparecem com isso. Então, olha só. A gente vai começar mostrando a f de x igual a 2 na x. O que é isso aqui? Cada vez que eu avanço no x, eu vou ter uma potência de 2. Então, 2 na 0 a gente sabe que é 1. Então, vai bater aqui. 2 na 1 é 2. Então, quando aqui for 1, vai dar lá no 2. 2 ao quadrado vai ser 4. Então, já vai dar lá em cima já. E aí depois vai começar a fazer o quê? Ela vai começar a se acelerar cada vez mais. E 2 na menos 1 a gente sabe que é 1 meio. Então seria aqui na metade. Depois 1 quarto, 1 oitavo. E ela viria aqui, ó. Iria vindo aqui surfando bem devagarinho. Então seria mais ou menos esse aqui a função 2 na x. Tá? Eu vou apagar algumas coisas aqui porque o que nos importa por enquanto é só o traçado. Opa, apaguei um pouquinho demais aqui. Deixa eu fazer o traçado ali de novo. Aí. Então, aí o que vai acontecer? Agora, se eu fosse fazer f de x igual, não vamos chamar de f, vamos chamar de g, essa aqui em laranja. G de x igual a 1 meio de x, o que vai acontecer? Isso aqui, na verdade, vai ter o comportamento desse lado vai ser igual a esse e desse lado vai vir para cá. Então a gente vai ter uma coisa assim, ó. Ele vai vir, conforme avança o x, ele vai caindo e vai tendendo a zero, e para cá ele vai crescer abruptamente. Então, o que difere se ela é crescente ou decrescente é o seguinte: quando a base, se a gente tiver um f de x igual a b na x, se o b for maior... Opa, deixa eu apagar aqui. Vou fazer em branco. Se o b for maior que o 1, ela vai ser crescente e vai fazer assim, ela vai vir suave do lado esquerdo e vai explodir para o lado direito. Agora, se a base ficar entre 0 e 1, ela vem explodindo e aterriza suavemente do lado direito. Então, para vencer na ESA, o que vocês precisam saber? Não tem caído questões gráficas, então vocês precisam entender os 3 tipos de equação exponenciais e entender o conceito algébrico da função exponencial. O que é o conceito algébrico? É saber o que calcular um determinado f de x, né, tipo calcular um f de 3, ou saber calcular o f de x igual a 3, que ou tu vai aplicar um valor numérico, ou tu vai acabar caindo numa equação. Então, seguindo aí na parte prática da aula, então vamos resolver uma questão aí do ano passado. A soma dos possíveis valores de x da equação 4 na x igual a 6 vezes 2 na x menos 8 é. Então, essa daqui, gente, é uma questão de tipo 3. Então, a gente vai fazer o quê? O 8, o 2 e o 4 são potências de 2. Então, eu vou fazer a substituição de 2 na x igual a y. E o que vai acontecer? O 4 na x vai ser y ao quadrado. Então, y ao quadrado igual a 6 vezes y menos 8. Joga tudo para o outro lado. Y ao quadrado menos 6y mais 8 igual a 0. Aí agora vamos lá, faz o delta. Menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 8. 36 menos 32. Delta igual a 4. Então eu vou ter o quê? O meu y vai ser o 2 embaixo,
menos b, ou seja, 6, mais ou menos raiz de delta, que vai dar 2. Então, 6 mais 2, 8 dividido por 2 vai dar 4. E 6 menos 2 dá 4, dividido por 2 dá 2. Então, agora o que eu faço? Faço a destroca aqui. Então, 2 na x igual a 4 e 2 na x igual a 2. 2 na x igual a 2 ao quadrado, x igual a 2, e 2 na x igual a 2 na 1, x igual a 1. Como é a soma, então 2 mais 1, 3. Então a resposta correta aqui, letra C. Outra questão do ano passado, então vocês podem ver, o ano passado caiu duas questões que envolviam funções exponenciais ou equações exponenciais. Vocês vão ver que é tudo a mesma coisa para resolver. Então, a gente tem aqui que essa função aqui indica o número de bactérias existentes em um recipiente, onde T é o número de horas decorridas. Em quantas horas após o início do experimento haverá 16.000 bactérias. Então, eu estou procurando um N de T, que é igual a 16.000. Como o N de T é isso daqui, então eu vou fazer o quê? 1.000 vezes 2 na 0,2T igual a 16.000. Aqui já dá para cortar os zeros, essas três bolinhas corta com essas três bolinhas. Então a gente fica aqui com 2 na 0,2T igual a 16. O 16 a gente sabe que é 2 na 4, já que a gente fez várias vezes. Então agora eu tenho 0,2T igual a 4. O que é 0,2T? 0,2T é 2 décimos, que é a mesma coisa que 1 quinto. Então, 1 quinto de T, ou seja, T sobre 5 igual a 4. T igual a 4 vezes 5. T igual a 20. Resposta correta, 20 horas. Então, pessoal, hoje finalizamos a nossa aula. Então, vejam o material, resolvam os exercícios. Eu deixei ali uma boa carga de exercícios para vocês, tá? Estudem e nos vemos aí na aula online do dia 12 de abril, certo? Seguimos o cronograma ali, vamos seguindo até a gente poder ter aula física, certo? Se cuidem, se hidratem, usem máscaras e nos vemos na próxima semana. Forte abraço a todos!